Hoje eu tô feliz pra caramba. É, vamos estar fazendo struts e eu acho que struts é uma das paradas que eu tenho mais interesse de conhecer na prática, assim. Então vamos lá. Strut é uma sequência de objetos nomeados chamados fields. Cada field tem um nome e um tipo. Já de caras parece muito com um type no, no TypeScript, né? O nome precisa ser unique dentro do struct. Ah, tá. Struct pode ser comparado com uma classe, orientação a objetos. If you're new struct by using type and struct, explicitly define the name and type of the field. And structs keyword, ok. Vamos lá. Primeiro, folder go convention. Lowercase somente visível dentro do pacote. Uppercase visível fora do pacote. Para nomes dos campos dentro do struct. Aí depois que você cria o struct, para instanciar um tipo daquele struct que você definiu, você só usa ele como se fosse o tipo mesmo, né? E aí abre a sintaxe de objeto, né? E, e aí começa a listar quais são as propriedades daquele struct. Também dá para usar a anotação do ponto. Beleza. Beleza. Também dá para criar um struct sem usar os field names, contanto que você use na ordem que eles foram definidos na implementação do struct, na definição do struct. However, this syntax is a little brittle because it can break if a new field is added. Assim, sometimes it can be nice to have functions that help us create struct instances. Algumas vezes é interessante ter funções que ajudam a criar instâncias de struct. Por convenção, essas funções são chamadas new alguma coisa, geralmente o nome do struct, mas são funções normais. Elas podem lembrar constructors. Nesse exemplo seguinte, você passa o valor do nome e você retorna um shape, um struct de um shape que tem os valores presetados para os outros campos, né? Using new tem algumas advantages que são quais? Validação dos valores, handling of default values, e when are declared in the same package store, they can initialize even private fields. Entendi. Que elas estão declaradas juntos com o nome de pacote, e aí elas podem até inicializar campos privados, ou seja, campos que começam com lowercase dentro do struct. Vou deixar esses campos aqui abertos para olhar depois. Hum, uma outra forma de criar um struct é usar o comando new e aí passar o shape do struct. Nesse exemplo, o new cria uma instância do struct shape com todos os valores inicializados para zero e retorna um ponteiro para ele. Ok, ok. Pointer per shape.
espero que tenha um exercício de ponteiro aqui também para a gente fazer. More often than not, you will not see new instructs created using the new. Always prefer using instruct literal. Tá? Foi a primeira versão. A custom new function. Tá? Or any function provided by the package that can help you build a struct. The new building can be used as a last resource. Interessante o comentário. Interessante. Interessante esse comentário aqui. Que isso daqui é a última opção de todas. Beleza. Gostei de ler um pouco. Acho que de todos que eu fiz até agora, que eu gastei mais tempo lendo, porque eu realmente estava interessado em ver. É uma coisa levemente diferente para mim, que vem do JavaScript e do TypeScript. Não é uma ligação direta. Vamos lá. Nesse exercício, vamos organizar corridas. Carros começam com 100%, ou seja, tem cara de que vai ser já um default value, né? Cada vez que você corre, diminui a bateria. Se a bateria do carro estiver abaixo de tanto, você não pode dirigir mais o carro. Cada track, né? Cada pista tem sua própria distância. E os carros são testados para ver se eles conseguem terminar a corrida sem ficar sem bateria. Vamos lá. O primeiro exercício vai ser definir os trucks para o carro com os seguintes campos. Permita que você crie um carro chamando a função novo carro, que toma o speed e a velocidade em metros. Em metros. E the battery experiment. Both type. Tá? Ah, tá. E percentual de drain da bateria. E aí retorna uma instância do carro. Ok, vamos começar assim. Eu sempre gosto de ler só o primeiro e aí vai pegando o jeito da coisa. Então, o objetivo aqui é implementar uma instância, né? Então, vamos lá. Type, car. Acho que eu vou definir aqui em cima o struct, né? Isso. Beleza. Vamos lá. Type, car, do tipo struct. Qual é o shape desse struct? A gente pediu que tivesse algumas coisas. Battery, que é do tipo int. Battery drain, tipo int. Speed. E finalmente, distance. O objetivo aqui tá setado, né? O objetivo é criar uma nova instância. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: return car, e aí a gente vai fazer o seguinte: speed vai ser o speed, né? Então a gente vai fazer alguma coisa como speed é o speed, eu suponho. Battery drain, opa, vai ser o próprio. Battery, suponho que comece com 100% sempre. E o último é o distance. É o distance percorrido até agora, imagino, né? Então, é isso aí, viu? Acertei. Então aqui tá certinho. A não ser que eu tenha errado na sintaxe do retorno. Ah, tem vírgula. Nesse caso tem vírgula. Doideira, nesse caso tem vírgula. Na definição não tem vírgula, mas nesse caso não tem vírgula. Outra coisa interessante é isso aqui, ó.
essa vírgula aqui no último valor também. TypeScript a gente não costuma fazer isso, né? Não é uma boa prática. JSON, não sei o quê. Enfim. Uma convenção, né? Beleza. Acho que a primeira tá feita, a primeira e a segunda estão feitas. Vamos lá. Defina um tipo chamado track. Hum, vamos lá. Type, track, struct. O que que eu tenho nesse track? Tem só distância, é isso? Distância do tipo int. Na verdade, eu estou fazendo alguma coisa diferente na definição do struct. Eu preciso do dois pontos ou só. Não, tá vendo? Não preciso dos dois pontos. Eu imaginei que tá fazendo isso errado. É só definir o shape e colocar. No assignment precisa dos dois pontos. É... Onde estávamos aqui? Define esse struct só com distância. E cria uma função que permite você tomar uma distância e criar esse track. Interessante, parece uma coisa meio boba. É... Ok. Nesse caso aqui, de novo, aquela história. Eu com certeza poderia usar só um argumento assim. Mas é o que ele falou no comentário, né? Aí vai depender da ordem do parâmetro. No caso, o track só tem uma propriedade, um field agora. Mas se tivesse dois, por exemplo, né? Se eu botasse nome aqui, já ia prejudicar. Potencialmente prejudicar. Vamos lá agora, para a parte mais interessante. Implemente a função drive que faz o update do número de metros percorrido de acordo com a velocidade do carro e reduz a bateria de acordo. Tá. No exemplo dele, o que que ele está passando aqui então? Ele está falando o seguinte, ó, eu passo 5 e 2. 5, 2, a bateria vai para 98% e a distância vai para 5. Subtrai aqueles valores que foram acabaram de ser passados. Interessante. Tá, então vamos tentar aqui. Drives the car one time. One time. Então aqui, vai mover o carro uma vez. Então não é contínuo, é só uma passada mesmo. Dependendo do que eu passar, do objeto que eu passar, ele vai retornar o quê? Ah, uma instância do carro, só que um carro reduzido. Entendi, entendi. Então, ó, o carro é o nosso objeto. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: carro, ponto, speed. Ponhamos que vai se manter. Então, não vou mexer nele nesse momento. Vou deixar ele aqui quieto. Battery drain também é passado, então não preciso me preocupar com ela, mas eu já vou fazer assim, ó. Car, ponto, battery drain.
Agora, o seguinte, a bateria e a distância que vão ser alterados, né? Então, vou botar aqui, ó. Car.battery. Car.battery vem a ser car.battery menos o car.battery drain. O car.distance. Eu vou aqui, pausa aqui. Ah, tô de volta. Tive que fazer uma pausa aqui rapidinha. É, vamos lá, função carregar carro. Basicamente, ela repete o que já estava e ela altera a bateria e o battery drain. Desculpa, e a distância, né? Então, de novo, bem simples, distância ou distance. É a distância original menos o car.speed, né? Speed. E não é menos, né? É a distância original mais a velocidade do carro nesse segundo. E aí, depois de fazer essa alteração, a gente retorna, né? A gente só alterou o objeto que foi passado, modificamos ele e estamos alterando o objeto atualizado. A gente não está criando um novo objeto, nesse caso. Na hora que ele fala isso aqui, se não tiver bateria suficiente, o carro não se move. Eu acho que aqui é a hora de falar o seguinte, tá? Battery é menor do que battery drain, não sei o que, né? Acho que é isso. If battery é menor do que o battery drain, para ter uns prefixos, né? O que que acontece? O carro não se move. O que que significa o carro não se move? Significa que a gente retorna a mesma distância, né? Não altera a distância. Agora, se battery for maior ou igual do que battery drain, aí a gente atualiza a distância. Né? É, pá. Não se mexe, mas aí eu atualizo o resto ou não atualizo o resto? Tô em dúvida, pra falar a verdade. Eu acho que eu faço assim, ó, eu só atualizo as coisas se tiver funcionando, se tiver bateria suficiente, se não tiver, não atualizo nem a distância. Mas eu me pergunto se eu atualizo o battery drain. Eu acho que sim, né? Porque se consome 10 por rodada e eu tenho 9, ele não vai acabar com 9, ele vai tentar consumir e vai morrer, né? Eu acho que sim. Mas isso pode ser um ponto aqui de alternativa aqui na lógica, tenho certeza, tá? É, check if a remote control car can finish a race. Tá. To finish a race, a car has to be able to drive the race distance. This means not draining its battery before having crossed the finish line. Before having crossed the finish line. É.
toma um car e toma um track e retorna true se pode finalizar ou false se não pode finalizar. Leva um car e um track e retorna true se pode. Ok, ok. Então, é, a pergunta é a seguinte. Um track, vamos lá. Track.distance é maior, desculpa, é menor ou igual à capacidade de dirigir de um carro. Qual é a capacidade de dirigir de um carro? É baseado em quantos múltiplos do battery drain eu tenho disponível. Então, se eu pegar car.battery, né, e dividir por car.battery drain, eu vou ter o número de subgrupos, o número de subgrupos da bateria. Ou seja, eu vou ter, né, tipo, vamos supor aqui, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Eu vou ter seis slots de battery drain. Nesse caso específico aqui, desse meu exemplo, marcado aqui com um 2, ele tem um total de 50 grupos. Então, eu podia fazer alguma coisa assim para ficar mais preciso. Ó. É 50. Então, tem 50 grupos. Em cada grupo, quanto que ele dirige? Enfim, cada grupo é 5. Então, multiplicado por 5, a gente está falando de 150. Está falando de 250. Então, 250 é o quanto de bateria de distância que ele consegue rodar. Por quanto de distância ele consegue rodar por causa da bateria. E o número 50 é o número que eu acabei de pegar aqui. E a multiplicação é o car.speed, né? Isso, isso. Então a pergunta é bem simples, 50 multiplicado por 5, 250. Isso é maior ou igual ao track distance? Se for, ele consegue completar. Se não for, ele não consegue completar, tá? Aí you can start line be fully charged. Isso, não estou levando em consideração que pode estar fully charged, justamente por isso estou fazendo já essa análise aqui. Eu acho que está no capricho. Vamos ver o que aconteceu. Alguma coisa de sintaxe. Linha 27, 29, perdão. O que eu fiz errado aqui? 29. Olha isso, né? Realmente é uma coisa da sintaxe única aqui dessa. Que eu não estava preparado para isso, não. Interessante. 3 testes falharam. Opa! Então a maioria passou. Vamos ver aqui, ó. Criar meu teste new track, test drive, park and finish. Tudo certo. O que tá dando errado é o test drive. Beleza. Alguns test drives deram certo, outros não. Então, já temos uma dica aí de qual o problema. Cadê o test drive? Drive. Aqui. Eu já vou fazer uma coisa aqui. Eu já vou marcar aqui, porque eu acho que já pode ser isso. A gente já tinha previsto que podia ser um problema. Vamos ver. Oh, tá vendo? Era uma questão, ficando bem claro então, era uma questão de interpretação, né? Então, nesse caso, ele está dizendo que se não tiver bateria suficiente, ele nem tenta rodar a engrenagem e não gasta bateria por contrapartida. Beleza, adorei, achei que foi gostoso. Foi um erro de sintaxe da vírgula e um erro de interpretação aqui. Beleza. Adorei. Acho que entendi bem claramente o que é um struct.
E agora, feliz de passar para a próxima. Loops e randomness. Bem legal, bem legal. Valeu, galera. Obrigado por estarem junto mais uma vez. Tchau, tchau.